Beleza, então. Então a gente começou a gravar novamente. Então, estamos percorrendo o caminho do casamento. Falamos da capacidade, falamos das causas suspensivas, primeiro, melhor dizendo, causas impeditivas, causas suspensivas. Falamos quais são os momentos para você se opor em relação a isso, quem possui legitimidade. Posteriormente, falamos da habilitação, celebração e finalizamos a nossa aula passada em relação a isso. Vou dar a aula passada, novamente, peço desculpas, eu não estava extremamente bem naquele dia, a situação se decorreu, eu tive um lapso sobre as matrizes do direito civil, que é imperdoável, então, só retomando aqui com vocês, 3 matrizes, operabilidade, que eu coloquei muito na aula passada, sobre o nosso Código Civil, ele tem que operar. Então, independentemente de qual indivíduo, independentemente de classe, independentemente de condições socioeconômicas, esse indivíduo ele tem que entender a sistemática por trás do Código Civil. Então, operabilidade, sociabilidade, que é a ideia de um sistema, uma ideia de uma sociedade, essa sociedade de forma plural, de uma forma que trabalha entre si, que dialoga entre si, e também o outro elemento, que é o elemento que mais me chama a atenção, que é o elemento da eticidade. Falar, por exemplo, de questões envolvendo boa-fé, questões envolvendo deveres anexos, enfim, todas essas questões que, de fato, eu acabei tendo um pequeno lapso ali, peço desculpas, e a gente começa, então, a nossa aula de hoje. Bem, falei para vocês aqui em off que a nossa aula de hoje a gente vai tratar sobre o casamento inexistente. Muita gente vai discutir se o casamento inexistente, de fato, ele existe, a discussão ou não. Por quê? Porque dentro de um caminho que a gente vai começar a percorrer hoje, que é esse caminho da invalidade do casamento, nós temos o casamento inexistente, casamento nulo e casamento anulado. Lembre-se sempre que nós estamos dentro da sistemática civilista, e dentro da sistemática civilista brasileira, nós temos uma influência gigantesca do Ponte de Miranda. Então, os tratados do Ponte de Miranda, eles possuem uma influência gigantesca para todo o direito brasileiro, mas aqui para nós do direito civil é ainda mais, grita, né? Então, falar de inexistência, falar de questões de casamentos nulos e falar de questões de casamentos anuláveis, nós estaremos percorrendo aquela escada pontiana. Eu acho que eu falei um pouco sobre escada pontiana para vocês, eu tenho certeza que quando vocês estudaram negócios jurídicos, tenho plena convicção de que vocês estudaram a ideia de escada pontiana, que nada mais é do que o percurso, né, de existência, validade e eficácia. Então, a invalidade do negócio jurídico, voltando aqui para falar do aspecto geral, que é o aspecto da invalidade, a gente está diante das teorias das nulidades, tá? Então, falar de invalidade é relacionar o nosso direito das famílias agora com a nossa teoria das nulidades. E vocês bem sabem que as teorias das nulidades, que a teoria das nulidades, ela está lá na teoria geral, na parte geral, melhor dizendo, do nosso Código Civil, beleza? Só que quando nós conceituamos o casamento, nós colocamos que o casamento ele é, de fato, um negócio jurídico, pode ser visto assim, mas ele é um negócio jurídico muito além do negócio jurídico propriamente dito, né? Ele é um negócio jurídico complexo, é um negócio jurídico único, é um negócio jurídico sui generis, tá? Então, falar de casamento é falar de um negócio jurídico, mas é um negócio que vai muito além das questões puramente patrimoniais, tá? Por mais que nós possamos falar de contratos existenciais, algumas questões nesse sentido, aqui no casamento é um negócio jurídico único. Nenhum lugar vai ter lá essa normatização, essa discussão, uma série de questões, artigos, os atos solenes, formais, tudo aquilo que a gente já discutiu, tá? Então, como o nosso casamento e o nosso direito de família, mas mais especificamente o casamento, é uma coisa única, nós também nos depararemos com normas especiais quanto à sua invalidade, tá? Então, vocês sabem muito bem que quando nós temos o tratamento específico, sobretudo nas nulidades, nós, em tese, não afastaremos totalmente a ideia da parte geral do nosso Código Civil. Perfeito? Por quê? Porque muitas das vezes, isso é o mais comum, por sinal, nós olharemos para a parte, para o capítulo, para o livro do casamento, e ali a gente não vai encontrar as respostas que nós estamos procurando, tá? Então, se a gente não encontra as respostas dentro dessa teoria das nulidades ou da invalidade,
do nosso casamento no capítulo do casamento, é claro que a gente vai, iremos nos socorrer de forma técnica na teoria geral dos negócios jurídicos, tá? Então, quando um eventual magistrado, uma eventual magistrada, desembargadores se deparam com um caso em que não existe uma resposta dentro da sistemática da família, ele vai se socorrer de forma técnica na parte geral do nosso negócio jurídico, tá? Então, por quê? Porque, como eu comentei com vocês, o nosso casamento, ele é um negócio jurídico. Isso é um fato, tá? Então, não existe aquela ideia de uma aplicação extensiva, uma aplicação por analogia, nada disso, mas é uma incidência de fato da norma posta lá na parte geral do direito civil. Tem nomes técnicos, né? Mas aí eu não vou nem comentar, mas assim, é de fato um socorro que se faz a algo que é um negócio jurídico, propriamente dito, tá? Mas, como eu coloquei para vocês, como nós temos ali artigos específicos que trabalham sobre a ideia da invalidade do casamento na parte especial sobre essa matéria no Código Civil, nós somente iremos nos socorrermos lá na parte geral, se nós não tivermos dispositivos na parte especial, que é a parte do casamento, tá? Então, quando a gente começa a estudar o casamento, doutrina e jurisprudência vão apontar 3 possibilidades de problemas. A primeira possibilidade que nós enfrentaremos na aula de hoje é o casamento inexistente, muito simples de ser estudado. Segunda possibilidade, casamento nulo. E a terceira possibilidade, o casamento anulável, tá? Antes disso, eu quero colocar para vocês o seguinte aspecto. O nosso Estado, e isso eu acho que já ficou muito claro para todos e todas, ele busca de forma desesperada essa preservação do matrimônio, preservação do casamento. Tanto é que quando a gente fez o desenvolvimento histórico sobre o tema, eu coloquei ideias sobre a indissolubilidade do casamento, ou seja, esse casamento ele é indissociável, vocês não podem se divorciarem, vocês não podem se separarem, nada disso. Aparece o divórcio, mas é nítido que o nosso código colocava ali alguns critérios para você conseguir se divorciar de fato. E de direito também, porque nós tínhamos prazos em relação à separação, tem que mover uma ação de separação, discutia-se culpa, uma série de questões que eram, sim, barreiras que precisavam ser superadas para que esse casal se divorciasse de forma definitiva, tá? Então, o Estado, ele tentava, sim, de todas as formas, impedir a dissolução da união, ou seja, desse casamento, e acabava colocando obstáculos, tanto em relação à anulação do casamento, quanto também à separação e ao divórcio. Então, quando a gente falava de anulação, de nulidade, anulabilidade, falamos de separação, falamos de divórcio, o nosso código, nossa sistemática sempre foi muito contrária a essa ideia. Então, até por isso surge a teoria da inexistência, até por isso surge a teoria da nulidade. Por quê? Porque como não era possível, como eu já comentei com vocês em sala de aula, não era possível se fazer o divórcio, era muito trabalhoso e tal, geralmente, as partes que possuíam condições financeiras para isso, se socorriam no Poder Judiciário para arguir eventual nulidade do casamento, algo nesse sentido, tá? O casamento nulo, eu coloco para vocês aqui, que ele está lá previsto no artigo 1548 do nosso Código Civil e o casamento anulável no 1550 do Código Civil. Esses dois nós vamos estudar na próxima aula. E a gente tem as 3 possibilidades e nós estudaremos essa primeira possibilidade, tá? Inexistência. Eu coloco inexistência com um ponto de interrogação aí para vocês. Por quê? Como eu falei para vocês, a teoria da inexistência do negócio jurídico não é unânime na doutrina nacional. Então, falar de inexistência sempre é complicado, por quê? Porque tem uma série de doutrinadores que vão falar que isso não existe. E eu já explico o porquê que eu passo essa matéria para vocês. Primeiro, porque ela cai em concurso público. E segundo, porque sim, existem alguns resquícios de aplicabilidade sobre esse tema aqui para nós, tá? Então, mas cai em concurso e cai que é uma maravilha. Só que, como eu coloquei para vocês, que o aspecto prático ele acaba sendo um pouco deixado de lado, aplicabilidade, eu quero trabalhar muito além
de forma geral sobre a questão da inexistência desse casamento, mas falar também sobre casamento de pessoas homossexuais e também o casamento de transexuais, porque são casos distintos. Então, vou aproveitar a aula de hoje para incrementar esses dois pontos e vocês vão entender o porquê, beleza? Então, falar de inexistência, falar da teoria da inexistência do negócio jurídico, que é o primeiro degrau da escada pontiana, sempre é um problema, porque não existe uma unanimidade na doutrina sobre esse tema. E eu começo chutando a porta com o professor Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues, ele fala de forma muito sutil que essa teoria da inexistência seria inexata, inútil e inconveniente. Então, vamos lá. Novamente, Pons de Miranda traduz essa ideia, só que ele faz menção a Zacarias. Então, Silvio Rodrigues, a ideia surgiu na doutrina francesa através da obra de Zacarias e apareceu para solucionar um problema que se propunha de maneira relevante em matéria de casamento. Tá? Então, neste campo, e para manter a estabilidade do matrimônio, a doutrina pregou e a jurisprudência acolhe o preceito de que não há nulidade virtual, ou seja, todas as eventuais nulidades do casamento devem constar expressamente da lei. Pas de nullité sans teste. Então, toda ideia de nulidade tem que estar na lei. Se não está na lei, não é nulidade por inexistência, é nulidade por invalidade, tá? Que é o segundo degrau, a gente vai entender isso. Então, casos aparecem, entretanto, em que, embora não se encontre texto de lei, é inconcebível o casamento. Assim, por exemplo, novamente, a gente vai fazer um recorte histórico, tá? Isso daqui foi escrito lá atrás. Por exemplo, a hipótese de matrimônio entre duas pessoas do mesmo sexo. Embora a lei silencie sobre tal nulidade, é evidente que tal conúbio não pode sobreviver, pois é do próprio conceito do matrimônio ser ele a reunião de sexo diverso. Então, nós temos uma primeira ideia no seguinte sentido, que, apesar dessa ideia de casamento de pessoas de sexos do mesmo sexo não ser permitido e não ter nada falando de forma contrária na legislação, nós temos lá no nosso comando constitucional que é de sexo diverso, né? Então, esse casamento seria inválido, não precisaria falar de inexistência de casamento. É uma tolice falar de inexistência porque, por mais que não esteja na lei, a gente está tratando de um casamento que é nulo de forma muito clara, tá? Mas Caio Mário, Marcos Bernardo de Mello, Antônio Junqueira de Azevedo, que é um grande cara que trata de negócios jurídicos, Francisco Amaral também, Álvaro Vilaça Azevedo, Zeno Veloso, Renan Lotufo, José Fernando Simão, Pablo Stouzo Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, eles são adeptos, sim, da ideia de que a teoria da inexistência é importante dentro da nossa temática civilista e também é extremamente importante aqui, portanto, para a nossa ideia de família, tá? E com casamento também, beleza? Então, a gente tem essa discussão, tem esse embate dentro da doutrina, é um embate muito bonito, porque, de fato, a gente tem uma teoria que é essa escada pontiana, Zacarias, enfim, uma série de questões lá, mas o plano da existência, como eu comentei para vocês, ele precisa ser estudado. Por quê? Porque, como o nosso casamento é, de fato, um negócio jurídico que é sui generis, que possui uma natureza própria, jurídica própria, nos concursos vocês se depararão, concurso público, tá? O OAB não vai cair isso, tá? Mas concurso público, sobretudo em concursos mais avançados, prova oral, algo nesse sentido, eu sei que tem muita gente aí que pensa em trabalhar com concursos, enfim, porque a ideia de concurso público, sim, se vocês trouxerem esse tipo de fundamentação dentro de uma eventual prova, vocês estão anos-luz na frente do seu concorrente. Então, é muito comum dentro de algumas bancas, trabalhar a ideia de casamento inexistente, tá? E também é comum, na nossa prática, como advogado, como advogada, a utilização de um recurso, que é um recurso, aqui é um pouco mais de processo civil, mas é uma ação declaratória de inexistência de casamento. Então, é uma ação que a sentença vai ter uma natureza declaratória, que vai julgar a inexistência desse casamento. Então, é muito complicado de, às vezes, falar de ação declaratória, de inexistência, porque é mais fácil, às vezes, propor o divórcio, mas é nítido que nós temos
essa ação, que é uma ação que foi muito comum, hoje está perdendo um pouco da sua aplicabilidade, mas é isso, tá? E é nítido que, quando a gente está falando de plano da existência, e dentro da plano da existência, nós temos aquela ideia de existência e invalidade. A invalidade do casamento vai trabalhar a ideia de nulidade e a ideia de anulabilidade. Então, são dois pontos diferentes, tá? Então, a ideia de inexistência, sim, vai trazer uma ideia de invalidade do casamento e geram a sua extinção, tá? Quando? Então, quando por motivos ali de vinculação sobre esse plano da existência. Então, por exemplo, a gente não coloca uma comparação do plano da existência com o casamento. Por quê? Porque a justificação do divórcio ou a propositura do divórcio, nós estaremos diante do plano da eficácia, ou seja, é uma extinção do casamento por motivos posteriores à celebração. O casamento foi celebrado, não deu certo, as partes ali estão promovendo a dissolução dessa sociedade de qual forma? Pelo casamento. Desculpa, pelo divórcio. Ou seja, são motivos posteriores à celebração deste ato, que foi o que nós estudamos na aula passada. A celebração desse ato está vinculado com o plano da eficácia. Quando nós falamos de inexistência, invalidade, seja a invalidade aqui, dentro da ideia de nulidade e anulabilidade, nós estaremos, portanto, de fatos anteriores à celebração do casamento. Então, se nós conseguíssemos fazer um desenho mental aí para vocês, é o seguinte, temos os 3 degraus, né? Primeiro, existência. Segundo, validade. Terceiro, eficácia. O divórcio estaria aqui, no 3º degrau, perfeito? No plano da eficácia, porque os motivos que levaram a esse divórcio foram posteriores à celebração deste casamento. Invalidade do casamento e inexistência, nulidade ou anulabilidade, nós estaremos em fatos anteriores à celebração desse casamento. Fatos anteriores à celebração do casamento vai estar ali ou no 1º degrau, que é o plano da existência, se for o caso de inexistência, ou no plano da validade, no caso de nulidade ou anulabilidade. Beleza? Então, foi uma introdução que eu coloquei aqui para vocês. Um ponto que eu também já quero destacar, já deixar bem claro para todos e todas, que a inexistência do casamento pode ser conhecida de ofício pelo juiz, como nas hipóteses de casamento celebrado por autoridade absolutamente incompetente em razão da matéria. A gente vai estudar essa ideia de autoridade absolutamente incompetência em razão da matéria, mas a inexistência de casamento pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Então, há um julgado de 2006, que vem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que prova que a doutrina, e sobretudo aqui, nesse exemplo, a jurisprudência, aplica a teoria da inexistência do casamento. E aqui qual foi o motivo da inexistência? Foi um casamento celebrado por uma autoridade absolutamente incompetente em razão da matéria. Então, é um caso. Nós vamos estudar essas 3 hipóteses, perfeito? Então, antes da gente estudar essas 3 hipóteses, eu queria colocar para vocês aquela ideia que Ponte de Miranda trouxe para nós, perfeito? O que o Ponte de Miranda falou sobre inexistência desse negócio, inexistência dos atos, etc. Para o Ponte de Miranda, um ato inexistente, ele é um nada para o direito. Então, um negócio que não existe, ele não existe, ponto. Então, se ele não existe, ele não é absolutamente nada. Por que ele não é nada? Porque ele não gera efeitos no âmbito jurídico. Beleza? Nesses casos, ou seja, nos casos de inexistência, de atos inexistentes, o negócio jurídico não apresenta os seus mínimos pressupostos de existência. Então, quando vocês estudaram, eu tenho quase certeza que eu falei sobre isso no ano passado, mas quando nós falamos de existência, nós temos 3 elementos, 3 pressupostos, quatro pressupostos que aparecem para nós. Partes, ou seja, precisam existir as partes, vontade, objeto e forma. Então, para todo negócio jurídico precisa existir partes, vontade, objeto e forma. Beleza? Esses elementos formam aquilo que a gente chama de suporte fático do negócio jurídico. Suporte fático.
com um embasamento fático, nós geraremos este negócio jurídico. É isso que faz surgir, que faz a gente discutir validade e eficácia. Se algo não existe, se algo não é nada para o direito, nós nem passamos para discutirmos validade, nem passamos para discutir a eficácia. Beleza? Então, quando a gente fala partes, vontade, objeto e forma, surgem 3 hipóteses para nós aqui na nossa sistemática familiarista. Quais são elas, tá? Geralmente os livros colocam em primeiro lugar casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu coloquei em último lugar de forma proposital. A segunda é a ausência de vontade, e a terceira é o casamento celebrado por autoridade totalmente incompetente. Então a gente mudei a ordem para ser algo mais dinâmico e mais didático, porque a ausência de vontade não tem muita discussão, vocês já sabem sobre isso. Casamento celebrado por autoridade totalmente competente também é muito simples de a gente superarmos. E casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi algo que avançou e avançou de forma severa na jurisprudência e na doutrina nos últimos anos, tá? Então, só tomar uma água aqui, se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Aliás, toda hora é a hora, mas só um minuto. Pode perguntar, professor? Se for feito um casamento, né? Se houver celebração de um casamento por autoridade totalmente incompetente, daí as pessoas vão ser lesadas? Ou depois vai haver celebração por autoridade competente com data retroativa, por causa dos efeitos patrimoniais? Sim, a gente vai estudar isso daí. Tem um casamento que é uma espécie específica que eu não coloquei na aula passada de forma proposital, que é o casamento putativo. Casamento putativo é o seguinte, foi celebrado de boa fé pelos nubentes, ou seja, as pessoas não estavam tentando fraudar, lei imperativa, nada nesse sentido. Quando nós estaremos diante do casamento putativo, ou seja, um casamento que possui algum vício em relação à formalidade, algo nesse sentido, nós teremos efeitos patrimoniais. A gente vai chegar lá. Só que a gente vai falar sobre essa autoridade incompetente, e aí pode ser que sim, a gente tenha ali a possibilidade de convalescer ou não o ato. A gente vai discutir isso, ainda na aula de hoje, prometo. Beleza. E casamento putativo aí para os próximos episódios, tá? Então vamos lá. Então começaremos, né, pela ausência de vontade. Bem, vontade. Falar de vontade e falar de inexistência de um casamento é pensar numa vontade que não existe. Ou uma vontade que foi maculada, né? Uma vontade que não foi expressada dentro daquela livre e espontânea manifestação que nós estudamos no ato da celebração. Perfeito? Então, o professor José Fernando Simão, que vem com frequência nos eventos aqui da UEL, sempre recomendo, acho que ele teve algumas participações aí no ano passado nos eventos virtuais, ele tem uma lição muito simples para nós, que traduz bem a ideia sobre essa ausência de vontade, né? Ele fala que a ausência de vontade é o que nós chamamos de vontade zero. Vontade zero, ou seja, aquela pessoa não tem vontade daquele ato. Então, se nós estamos dentro de um plano subjetivo, um elemento volitivo, o elemento da vontade, aquele elemento que vai garantir que aquele negócio jurídico é um negócio jurídico, porque o negócio jurídico ele tem dentro da sua vinculação a formação e a manifestação de vontade, que senão pode ser considerado um ato jurídico também não, mas um ato propriamente dito, um fato, né, um fato social, um fato, enfim, não tem relevância. Então, essa manifestação é o que vai diferenciar os negócios jurídicos para os não negócios jurídicos, perfeito? Então, falar de negócio jurídico é falar de manifestação de vontade. Falar de manifestação de vontade é falar de elemento volitivo, elemento subjetivo do agente, beleza? Então, falar de vontade é diferenciar negócios jurídicos dos fatos naturais ou dos fatos jurídicos de forma estrita, tá? Esse é um ponto. Então, se nós estamos diante de um negócio jurídico sui generis, formal, blá, 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 estaremos diante da nossa ausência de vontade. E o elemento diferenciador, beleza? Então, coloco para vocês aqui Desculpa, eu não tinha passado aqui o slide, eu abri aqui o Meet para deixar, e aí ficou o negócio atrás, ficou uma bagunça gigantesca.
Então, vontade zero é o elemento volitivo que vai diferenciar os negócios jurídicos dos fatos naturais ou fatos jurídicos stricto sensu. Tá, mas qual que seria um exemplo disso? É muito tradicional, cada vez menos, vamos colocar a palavra tradicional, que talvez seja mais adequada mesmo, que a doutrina, que a jurisprudência traz para nós sobre a ideia de uma coação física dentro daquela vinculação de vício de vontade lá da nossa parte geral também dos negócios jurídicos, tá? O que é essa coação física? Eu até indico para vocês. É uma pressão física, vai se tratar de uma pressão física que vai afastar qualquer possibilidade desse agente manifestar a sua vontade de forma livre, de forma que traduz de fato aquilo que ele quer e aquilo que ele espera. Então, eu coloco para vocês, por exemplo, de uma forma mais específica, casamento que foi celebrado com uma pessoa ali que estava drogada, uma pessoa que estava hipnotizada, uma pessoa que estava sedada, enfim. Então, nesses exemplos, nós conseguimos chegar a um ponto que isso não se aplica, né? É muito difícil você... Olha com a formalidade do casamento. Aí vai chegar uma pessoa lá hipnotizada. Aí é muito difícil, né? Então, assim, como eu comentei, a questão da invalidade, desculpa, da inexistência, ela é muito importante porque, assim, é um histórico doutrinário muito grande por trás disso, e aí, mas assim, cada vez menos a gente está aplicando. Por quê? Porque como o nosso casamento é um negócio absurdamente formal, absurdamente complexo, com uma série de procedimentos, com uma série de cumprimentos de deveres e de questões colocadas, é muito difícil do casamento ser celebrado por uma pessoa sem vontade. Então a pessoa vai lá, faz a habilitação, aí faz a celebração, e aí no ato da celebração, tal, não sei o quê, aí depois vai descobrir que estava sem vontade. Cara, é muito difícil, mas existe essa possibilidade, tá? Por quê? Porque imagina, a gente tem que passar por todo aquele processo de habilitação. Quando é forçado, foi esses exemplos que eu coloquei para vocês. Tipo, se uma pessoa for... Assim, é um exemplo doutrinário, é questão assim, de aplicabilidade prática muito baixa. Só que tem acórdão, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai aplicar a ideia de ausência de vontade quando uma pessoa estava ali com uma reduzida... com um problema emocional muito grande, sabe? Uma pessoa que estava extremamente abalada psicologicamente no momento da celebração do casamento, mas é um exemplo que vem lá dos meados de... foi antes de 2000 esse caso. Então, cada vez menos isso se aplica, mas nós temos esses pontos que são exemplos doutrinários, sedação, pessoa drogada, pessoa hipnotizada, que são os mesmos exemplos que as pessoas acabam utilizando quando começa a explicar lá o vício de vontade nos negócios jurídicos. Então, é só para falar que tem, mas a aplicabilidade prática cada vez menor pela formalidade que é o casamento. Bem, aqui a gente tem um ponto importante, ponto que pode ser que pegue mais, só que também a gente tem um desenvolvimento das cidades, um acesso à informação muito gigante, por mais que a gente ainda seja um país que caminha aqui com os passos lentos em muitas coisas, mas nós tínhamos um exemplo muito clássico em relação a isso. Talvez aí vocês já se depararam com alguma situação, já ouviram falar algo nesse sentido, mas é o nosso casamento celebrado por uma autoridade incompetente. E a competência eu já acrescentei para vocês, que é em razão da matéria. Então, ratione matéria. Então, assim, a razão é a incompetência em decorrência da matéria. Quais são os exemplos? Porque é muito mais fácil colocar os exemplos do que tentar conceituar algo para vocês. Casamento, por exemplo, celebrado pelo juiz de direito. Quando nós pegamos a Constituição é específica para falar de celebração por autoridade, que a autoridade é o juiz de paz. Então, é juiz de paz. Então, casamento celebrado por um juiz de direito, por promotor de justiça, por delegado de polícia. Se essas pessoas celebraram esse casamento somente ali a autoridade eclesiástica, ou seja, foi celebrado esse casamento somente na igreja, sem a conversão para o casamento civil, que foi aquilo que a gente estudou para nós, né, casamento religioso com os efeitos civis. Lembrando que eu coloquei para vocês com a possibilidade de existir a habilitação prévia, ou a habilitação pode ser superveniente, dentro daquela ideia de que produzirá efeitos retroativos, tá? Então,
nós temos a ideia da autoridade eclesiástica, mas precisa, sim, ter ali o assento, tem que ter o registro dentro do cartório civil, tá? E perante uma autoridade local. Aqui é interessante, tá? Eu queria comentar um pouco sobre essa autoridade local. Por quê? Porque a autoridade local era muito comum, sobretudo em cidades assim, mais do interior, etc., que essa autoridade local não era necessariamente essa pessoa do prefeito, não é uma situação assim, é uma pessoa que possuía algum poder muito grande. E as pessoas que possuíam muito esse poder muito grande, poder tanto econômico quanto poder ali social, vamos dizer assim, o poder pelo poder propriamente dito, nós tínhamos aquelas ideias de grandes fazendeiros, grandes latifundiários, os coronéis, né? Então, no Brasil, há alguns anos, e isso ainda é muito comum, eram celebrados o casamento ali por pessoa, por exemplo, as pessoas que trabalhavam em eventual fazenda casavam-se ali direto dentro da fazenda e quem celebrava esse casamento era o proprietário dessa fazenda. Então, ele não é a autoridade competente para isso. E ele não sendo a autoridade competente para isso, esse casamento, sim, ele é considerado inexistente. Por quê? Porque não passou ali por essa formação, por essa forma, né, estabelecida no ato da celebração e pelo ato da habilitação do casamento, tá? Então, nós temos uma discussão na doutrina, posiciono para vocês de forma bem específica, né, que é o seguinte: tem gente que vai falar que essa incompetência é em razão da localidade, por exemplo, a Maria Helena Diniz, ela vai falar para nós que nesse caso não vai se aplicar uma ideia de incompetência absoluta. Então, o que a gente vai ter como consequência? Quando a Isa me pergunta sobre a ideia de convalidar ou não o ato, ou seja, será que esse ato pode ser validado ou não, por mais que ele tenha um vício na inauguração, será que ele pode ser convalidado ou não? A gente precisa entender ali a discussão que esses doutrinadores fazem para a gente responder essa pergunta. Primeiro, a professora Maria Helena Diniz, ela vai entender que nesse caso, que é um caso de incompetência absoluta, tá? Não vai se aplicar o artigo 1554 do Código Civil, em caso de competência absoluta. Então, dentro da ideia de que a professora Maria Helena Diniz está trazendo para nós, ela vai falar para nós que o ato pode ser convalidado se a autoridade, que é a autoridade incompetente, exercer de forma pública o ato e ocorrer o registro de forma superveniente. Então, se o ato for público e esse registro for superveniente, pode ser que sim, este casamento seja convalidado. Ou seja, ele produzirá os efeitos, beleza? Só que essa previsão do artigo 1554 do nosso Código Civil vai se aplicar somente nos casos de incompetência relativa, ou seja, em relação ao local. Então, falar de competência envolvendo a localidade, né, em razão da localidade, nós estaremos diante ali, portanto, da autoridade local. É o exemplo que nós teríamos dentro dessa hipótese. Só que eu só pontuei a Maria Helena Diniz para citar, porque ela é minoritária, porque alguns doutrinadores, tipo o Carlos Roberto Gonçalves, o Eduardo Leite, eles vão entender que esse dispositivo, por exemplo, se aplicará o artigo 1554 do nosso Código Civil, tá? Nos casos de incompetência absoluta em relação à matéria. Vamos abrir o Código Civil aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos lá. Artigo 1554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamento e, nessa qualidade, tiver o ato registrado no registro civil. Então, o que esse artigo... foi importante a gente ler esse artigo 1554, porque vai clarear a mente de vocês. O casamento, ele vai produzir os efeitos se ele for celebrado por essa pessoa que não possui essa competência, mas se essa pessoa exercer de forma pública esse casamento, dentro da ideia de juiz de direito, e, nessa qualidade, posteriormente esse ato foi registrado no nosso cartório responsável. Então,
a melhor possibilidade da gente solucionar essa dúvida exposta no artigo 1554 do nosso Código Civil é considerar que nós estaremos diante de uma nulidade absoluta em relação ali à forma. Por que em relação à forma? Porque nós temos um comando legal que estabelece a competência para celebrar o casamento do juiz de paz. Então, o ato, por ele estarmos diante de uma nulidade absoluta, aqui vocês têm que prestar muita atenção, tá? Então, por nós estarmos diante de uma nulidade absoluta por desrespeito à forma, então nós estamos diante de um ato de nulidade absoluta por desrespeito à forma. E por estarmos em desrespeito à forma, este ato pode sim ser convalidado, com fundamentação neste artigo 1554 do nosso Código Civil. Por quê? Porque nós estamos dentro daquela matriz do nosso direito civil que eu comecei pedindo desculpa e por isso que eu justifico a explicação naquele momento, nós estamos guiados pela eticidade. Então, quando nós falamos em eticidade no nosso Código Civil, nós estamos falando de boa-fé. Falando de boa-fé, não só de boa-fé, mas também de boa-fé. Falando de boa-fé dos cônjuges, é impossível falar em afastamento, em inexistência desse casamento, sendo que esse casamento pode ser, sim, convalidado somente por uma relação de incompetência e por desrespeito à forma deste casamento. Então, tanto é que nós temos um brocado jurídico muito comum que diz o seguinte, que a boa-fé faz milagre no direito. E faz milagre por quê? Porque nós estamos diante de uma ideia, de uma nulidade absoluta, mas como a boa-fé faz tanto milagre, a gente supera essa nulidade absoluta e faz com que esse casamento seja convalidado. Então, o que eu quero dizer quando esse casamento é convalidado? Ele vai produzir efeitos, tá? Então, ele produz efeitos. Então, ele pode convalidar, guiado pela boa-fé, mesmo sendo nulo. Então, mesmo sendo nulo, é possível, sim, convalidar este casamento, porque a boa-fé, melhor dizendo, faz milagre para o nosso direito, e fazendo milagre, ela pode tornar algo nulo e gerar a sua convalidação. Ou seja, algo que nem existiria para o direito, pode ser, sim, convalidado para o nosso direito civil hoje, o nosso direito civil contemporâneo. Falar de boa-fé, falar de eticidade, nós estamos na sistemática da constitucionalização do direito civil. Nós estamos do Código Civil de 2002 para frente, nós estamos da Constituição Federal de 88 para frente. Então, falar de convalidação de atos nulos para o Ponte de Miranda, eu acho que seria algo um pouco complicado, mas nós estamos diante dessa ideia, então é muito tranquilo. Vamos parar de falar um pouco, vamos trabalhar aqui algumas possibilidades, tá? Um exemplo. Por exemplo, pode ser convalidado, ou seja, pode ser tornado válido esse casamento, né, dentro de uma ideia de coabitação, que é um casamento nulo que vai perdurar por muito tempo. Então foi lá feito um casamento por uma autoridade incompetente, mas esse casamento, durou 15 anos, 20 anos, tá lá, tá durando, enfim. E se a gente fala que esse casamento é inexistente, imagina, a gente vai afastar o casamento e afastando o casamento. O que nós teremos? Nós teremos uma ideia de uma união estável. Perfeito? Nós vamos estudar a união estável, vamos entender todas as questões, enfim. Só que a união estável não corresponde à vontade dessas pessoas que contraíram esse casamento, porque elas estavam se casando, elas imaginavam que estavam se casando, que elas estão eivadas de boa-fé. Então, elas sempre buscaram o casamento, elas fizeram o ato do casamento, elas só não sabiam que tinha essa formalidade, que era uma formalidade legal. Então, dentro dessa possibilidade, na verdade, de querer esse casamento, a gente vai ter a justificativa de por que falar de teoria da existência. Por quê? Porque se nós falarmos em inexistência desse casamento, propriamente dito, nós estaríamos afastando a vontade da própria parte. Então, quando a parte manifesta a vontade, por mais que tenha um erro em relação à forma, e esse erro pode ser convalidado no plano prático, é um dos motivos que justificam a teoria da existência. Então, é muito interessante esse ponto. É um ponto que já deu uma curiosidade em relação aí a Isabela. Eu espero que tenha ficado claro em relação a isso, mas avançando um pouco aqui, a gente precisa entender que esse caso, e a gente vai entender muito isso, sobretudo aqui no nosso casamento, quando a gente falar de casamento putativo, vocês vão entender isso, mas novamente, a boa-fé faz milagre no nosso direito. Então, algo que é plenamente nulo, algo que para o Ponte de Miranda nem existiria, pode não só existir, como produzir validade e produzir eficácia. Então,
Sinceramente, eu acho isso muito doido, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem aí também, vocês podem me perguntar que a gente vai trabalhando. Deu para entender? Isabela? Perfeito, então. Que bom. Vamos lá, então. Boa fé. Boa fé. Eu amo boa fé. Por isso que eu estudo boa fé. Vamos lá. Então, para a gente já caminhar para o encerramento da aula, a gente vai falar sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Também falaremos do casamento dos transexuais, tá? Vamos lá. É muito curioso falar de inexistência sobre isso, porque nós temos um avanço na jurisprudência, sobretudo ali no ano de 2011, 2013. Isso vai ficar bem claro para todos. Mas, novamente, nós não temos nenhuma postura legislativa que o nosso Congresso tomou, enfim, nenhum decreto, nada disso. Decreto não, nem cabia, né? Mas nada que regule, nada que legisle sobre essa matéria ainda hoje. Então, novamente, aqui nós estamos diante de um caso que, por exemplo, se tem aí nos manuais, um exemplo banal de uma pessoa que casava com outra pessoa fingindo ser uma pessoa de um outro sexo, ou seja, uma mulher que se passava por um homem ou um homem que se passava por uma mulher e gerava ali essa confusão, e essa confusão era guiada dentro de uma documentação falsa, e essa documentação falsa ocorria a celebração deste casamento. Ocorrendo esse casamento por essa documentação falsa e por esse vício em relação à parte, nós tínhamos uma fraude no registro. E sendo uma fraude no registro, esse casamento inexistia, beleza? Tanto pela forma quanto pelas partes propriamente ditas, tá? É muito interessante porque a gente está discutindo uma coisa que parece meio antiga, vamos colocar assim, só que nós temos um exemplo que eu coloco aí para vocês de 2009, que é este acórdão aí, que vem lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e olha que eu sempre elogio o Tribunal do Rio Grande do Sul por ser vanguardista, etc., mas o Tribunal do Rio Grande do Sul, em 2009, ele trouxe a possibilidade de se afastar a habilitação do casamento homoafetivo, tá? Então, esse acórdão, que é um acórdão isolado do Rio Grande do Sul, já era um acórdão muito contrário ao que a gente já tinha no nosso direito aí, nos outros tribunais, tá? Então, foi um acórdão isolado, em 2009, eu acho que foi o último acórdão, salvo o melhor juízo, que não possibilitou a habilitação para o casamento de pessoas do mesmo sexo, tá? Mas, na data de 5 de maio de 2011, como eu coloquei para vocês, a data de 2011 é a data de... O ano de 2011 é um ano muito marcante em relação a essa matéria aqui para nós, porque em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu que a união homoafetiva deve ser equiparado à união estável para todos os efeitos. Então, falar de todos os efeitos, nós temos aqui questões do direito das sucessões e, sobretudo, na conversão em casamento. E aqui que está a chave. Por quê? Porque a gente está aplicando o artigo 1726 do Código Civil. Nós estamos aplicando a Constituição Federal, que tem um comando específico no 226, que põe lá que a legislação tem que facilitar a conversão da união estável em casamento. A gente vai estudar a conversão lá para frente, tá? Mas aqui é um ponto interessante, porque vários casais homoafetivos já conviviam em união estável e logo, quando o STF reconhece a possibilidade de se converter em casamento essa união estável, matou a charada. Então, a partir do momento que a união estável homoafetiva é equiparada à união afetiva estabelecida no nosso Código Civil e todos os efeitos são aplicados de forma equânime, nós temos também a conversão do casamento, que é um comando constitucional, inclusive, e isso gerou o informativo número 625 da Suprema Corte do Brasil. Beleza? Perfeito. Posteriormente, dando o pontapé em 2011, outras decisões judiciais começaram a aparecer concedendo a conversão, né? E aí começaram a se admitir, né, o casamento homoafetivo
que foi uma tendência que eu indico para vocês, que foi uma tendência que nós já tínhamos em outros países, né? E nós já tínhamos um enunciado que foi promovido ali em novembro de 2011, que é o enunciado 526 do CJF, que também já falava do próprio casamento de casais homoafetivos, beleza? Então, nós temos, primeiro, a decisão em maio de 2011 do STF, e em outubro de 2011, no mesmo ano, nós temos uma importante decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que gera o informativo 486 do Superior Tribunal de Justiça. O que ele diz para nós? Aqui é o voto dele, tá? Aqui eu trouxe um trecho do voto dele. Vamos lá. O que ele coloca? É bem de ver que, em 1988, não houve uma recepção constitucional do conceito histórico de casamento, sempre considerado como via única para a constituição de família e, por vezes, um ambiente de subversão dos horas consagrados princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Agora, a concepção constitucional do casamento, diferentemente do que ocorria com os diplomas superados, deve ser necessariamente plural. Por quê? Porque plurais também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior, que é a proteção da pessoa humana e sua inalienável dignidade. A fundamentação do casamento hoje não pode simplesmente emergir de seu traço histórico, mas deve ser extraída de sua função constitucional instrumentalizadora da dignidade da pessoa humana. Por isso, não se pode examinar o casamento de hoje como exatamente o mesmo de 2 séculos passados, cuja união entre Estado e Igreja engendrou um casamento civil sacramental de núcleo essencial fincado na procriação, na indissolubilidade e na heterossexualidade. RESP 1.183.378 do Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos, de fato, o nosso pontapé inicial em relação à possibilidade da celebração de casamentos lá sendo reconhecida no nosso STJ, tá? Posteriormente, nós temos ali a resolução. Então, maio de 2011, teve o nosso enunciado aqui, 526, em novembro de 2011, em outubro de 2011, STJ já reconhecendo a possibilidade do casamento, né, da conversão do casamento de pessoas ali do mesmo sexo, e aí vem o CNJ, o nosso Conselho Nacional de Justiça, e promove, tem poder, né, para fazer essas resoluções, para se fazer ali aquela competência em relação à distribuição e organização dos cartórios, né? E a resolução 175 de 2013, tá? Não é 2014, depois vocês corrijam aí. É maio de 2013 essa resolução, não é 2014. Resolução 175 de 2013, ele estabeleceu a obrigatoriedade de celebração dos casamentos homoafetivos pelas autoridades competentes, ou seja, pelos oficiais de registros, não existindo mais a necessidade de ação judicial para promover a conversão da união estável para o casamento. Então, em 2013, maio de 2013, o CNJ edita essa resolução 175, e aqui ele praticamente põe uma pá de cal na discussão do assunto. Então, pessoas do mesmo sexo podem se casar sem nenhum problema, passando por todas as formalidades iguais, enfim, que nós já estudamos na aula passada, beleza? Então, hoje é totalmente possível, nem se discute mais isso, mas, novamente, nós não temos nada na lei que fale sobre isso. E aqui nós temos aquela interpretação do ministro Luiz Felipe Salomão, que é muito interessante, né? A ideia é se proteger as famílias, e não se proteger essa ideia de o casamento como uma única instrumentalização. Não é a única forma de família, né? Como eu coloquei para vocês, e é isso, essa foi a visão do ministro, perfeito? Bem, para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu quero falar para vocês do casamento do transexual, tá? Por quê? Porque o casamento do transexual não se confunde aqui com o casamento de casais homoafetivos, existe a diferenciação, e, sobretudo, é muito interessante falar sobre isso, principalmente por aquele exemplo clássico que os manuais antigos traziam para justificar
a possibilidade da inexistência do casamento em relação a se vestir de mulher, algo nesse sentido, enfim. Então é importante a gente falar sobre o casamento do transexual. Vamos lá. Primeiro, aqui eu coloco entre aspas transexualismo, porque a ideia de transexualismo vai significar uma patologia. A gente vai chegar à conclusão que essa ideia de patologia ela está restando superada, mas o transexualismo até é uma ideia pejorativa para tratar sobre esse tema. Por quê? Porque é considerado uma doença. Então, sempre foi reconhecido pelas entidades médicas. Eu indico a resolução 1955 de 2010, desculpa, do Conselho Federal de Medicina, que fala para nós que as pessoas ali, as pessoas transexuais, eram portadoras de uma patologia, porque a pessoa tem um desvio, aqui aspas, tá, para essa resolução, um desvio psicológico permanente de identidade sexual com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e ao autoextermínio. Então nós temos aqui um ponto que chama atenção, né, um ponto muito forte dentro dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata sobre isso, tá? Pois bem, nós temos a ideia de que, com o decorrer do tempo, a ideia de transexualismo acaba se emancipando e nós trocamos o termo transexualismo pela ideia de transexualidade. Então, a gente vai traduzir não como uma patologia, a transexualidade. Não como uma patologia, mas sim como uma condição social, tá? Essa é a tendência, tá? Vocês, aí, não estou fazendo juízo moral, não estou longe disso, vocês já estão aí mais do que avançados na graduação de vocês, cada um tem o seu juízo, enfim, só estou querendo traduzir como que a doutrina e, sobretudo, como a jurisprudência tem visto essa matéria, porque, querendo ou não, novamente, isso pode cair em concursos públicos e é fundamental vocês entenderem e enxergarem isso, e não cometerem erros técnicos, como, por exemplo, traduzir a ideia de transexualidade, quando, na verdade, nós estamos falando, de transexualismo, quando, na verdade, nós estamos falando de transexualidade, tá? Então, nós vamos verificar até mesmo, dentro do Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2017, uma ideia do que a gente chama de despatologização da situação das pessoas trans, né? Que vai acabar sendo consolidada sim dentro da jurisprudência nacional. Então, não pode, dentro da própria jurisprudência, STJ e STF, falar de transexualismo, beleza? Não é uma patologia, mas sim uma transexualidade. Primeiro ponto jurisprudencial sobre esse tema, eu indico para vocês aí, 2017, STJ, que vai admitir a alteração do sexo no registro civil sem a necessidade de realização de prévia cirurgia, tá? Recurso especial 1.626.739 do Rio Grande do Sul, da quarta turma, novamente o ministro de relatoria Luiz Felipe Salomão, que ele traz e traduz a ideia do direito ao gênero, ou seja, uma ideia de um direito existencial envolvido da dignidade da pessoa humana, que é o direito ao gênero, tá? Com base no sexo psicológico da pessoa humana, beleza? O que ele fala para nós? E aqui tem aquela ideia de direito à felicidade, que é uma das coisas, acho que, mais interessantes, mais legais de serem estudadas, que essa ideia de busca pela concretização da própria dignidade da pessoa humana, toda essa ideia é muito interessante. Então, aqui são trechos do votos do ministro Luiz Felipe Salomão. O que ele coloca lá para nós? Ó, se a mudança do prenome configura alteração de gênero, masculino para feminino ou vice-versa, a manutenção do sexo constante no registro civil preservará a incongruência entre os dados assentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual continuará suscetível a toda sorte de constrangimento na vida civil, configurando-se, a meu juízo, flagrante atentado a direito existencial inerente à personalidade. Pô, isso daqui é um chute na porta, isso daqui é muito interessante, é muito legal. Só esse trecho aqui já traduz muito a ideia que a gente está querendo transmitir aqui. E ele continua, ó. Em atenção à cláusula geral da dignidade da pessoa humana, penso que a jurisprudência dessa corte deve avançar para autorizar a retificação do sexo do indivíduo transexual no registro civil, independente da realização da cirurgia de adequação sexual, desde que dos autos se extraia a comprovação de alteração no mundo fenométrico, né? Como é o caso presente, que é o atestado por laudo incontroverso
cuja averbação nos termos do parágrafo 6º do artigo 109 da Lei de Registros Públicos deve ser efetuada no assentamento de nascimento original, vedada a inclusão, ainda que sigilosa, da expressão transexual ou de sexo biológico. Então, nós temos aqui o parágrafo 6º do artigo 109, que já permitia alteração sobre o prenome, isso daí vocês já sabem também, só que aqui é a ideia de mudar, né, de fato, o gênero da pessoa lá no assento do registro civil, porque existiam constrangimentos na vida civil dessa pessoa, esses constrangimentos eram flagrante atentado ao direito existencial vinculado à personalidade dessa pessoa, e em razão disso, o STJ, dentro desse recurso especial, entendeu sim ser possível a alteração do sexo no registro civil sem a necessidade de realização de cirurgia prévia. Supremo Tribunal Federal, para não ter mais nenhuma dúvida, né? Bateu no STJ já discutindo sobre legislação infraconstitucional, parágrafo 6 do artigo 109 da LRP, só que daí vai no STF, né? O que o STF fala para nós? 2 pontos. Primeiro, que é aquela ideia de despatologização da transexualidade, que foi recurso extraordinário 670422, de relatoria do ministro Edson Fachin, que, na verdade, o relator originário foi o ministro Marco Aurélio, mas quem fez o acórdão foi o ministro Luiz Edson Fachin, e aqui eu destaco o trecho do voto do Luiz Edson Fachin, tá? Então, vamos lá. Direito civil aqui é parte da emenda, né? Direito civil, pessoas naturais, transgêneros e direito à alteração no registro civil. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou a expressão de gênero. A identidade de gênero é a manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. A pessoa não deve provar o que é, e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental. Com base nessas assertivas, o plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao artigo 58 da Lei 6.015 de 1973, que é a Lei dos Registros Públicos, tá? Reconheceu aos transgêneros, independente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de procedimentos hormonais, ou patologizantes, o direito à alteração de prenome e gênero diretamente no registro civil. Então, o colegiado assentou seu entendimento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, bem como no Pacto de São José da Costa Rica. Considerou desnecessário qualquer requisito atinente à maioridade ou outros que limitem a adequada e integral proteção da identidade de gênero autopercebida. Além disso, independente da natureza dos procedimentos para a mudança do nome, asseverou que a exigência da via jurisdicional constitui limitante incompatível com essa proteção. Ressaltou que os pedidos podem estar baseados unicamente no consentimento livre e informado pelo solicitante, sem a obrigatoriedade de comprovar requisitos tais como certidões médicas ou psicológicas, ou outros que possam resultar irrazoáveis ou patologizantes. Pontuou que os pedidos devem ser confidenciais e os documentos não podem fazer remissão a eventuais alterações. Os procedimentos devem ser céleres e, na medida do possível, gratuitos. Por fim, concluiu pela inexigibilidade da realização de qualquer tipo de operação ou intervenção cirúrgica ou hormonal. Vencidas em partes, então, o ministro Marco Aurélio, que era o relator, Alexandre de Moraes, o Lex Luthor, do STF, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O relator assentou a possibilidade de mudança de prenome e gênero no registro civil, mediante a averbação no registro original, condicionando-se a modificação, no caso de cidadão não submetido à cirurgia de transgenitalização, aos seguintes requisitos: A, idade mínima de 21 anos, e B, diagnóstico médico de transexualismo, presente os critérios do artigo 3º da Resolução 1955 de 2010, que foi aquela que eu citei para vocês, por equipe multidisciplinar, constituída por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, após no mínimo 2 anos de acompanhamento conjunto. Considerou inconstitucional interpretação que encerre a necessidade de cirurgia para ter-se alteração do registro, quer em relação ao nome, quer no tocante ao sexo. Beleza? Além disso, aqui nós temos algumas outras coisas. O ministro Dias Toffoli põe um outro caso em 2018, que é o RE 670422,
Pera, coloquei errado. Aqui é o RE. Não, aqui é o voto dele, desculpa. Confundi aqui. Voto do ministro Dias Toffoli, tá? Ele coloca aqui para nós que é muito interessante esse trecho, ó. O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu pronome e de sua classificação ao gênero no registro civil. Não se exige, para tanto, nada além de manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial quanto pela via administrativa. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero. Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Então pode sim constar, mas desde que seja requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial e a de inteiro teor da certidão, tá? Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício o requerimento do interessado, a expedição de mandatos específicos para alteração dos demais registros dos órgãos públicos ou privados, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos, tá? Muito além de um mero julgado, isso gerou um informativo, que é o nosso informativo 911, tá? 911 do nosso STF. Então, nós temos um outro provimento do 73 do CNJ, que vai orientar que os cartórios de registro civil para alteração do nome das pessoas trans, nós constatamos na prática que existem uma série de entraves burocráticos que afastam essa possibilidade, muitas das vezes no plano prático, desse tipo de modalidade de alteração. E, para a gente encerrar, duas jurisprudências, uma do TJ de São Paulo e uma do STJ, que afastam, né, essa possibilidade que o provimento 1.955 de 2010 do CFM impõe, que é a realização de cirurgias para adequação do sexo, tá? Então, tem um informativo do STJ que afasta essa necessidade de realização da cirurgia, considera ilícita. Então, aqui coloca, a turma entendeu que, tendo o recorrente submetido à cirurgia, então, assim, deem uma olhada nesses dois julgados, eu não quero ficar lendo também para não cansar vocês, mas aqui dentro desse julgado, principalmente esse informativo 411 do STJ, é muito importante para trazer aí para vocês como isso está sendo interpretado perante a nossa jurisprudência, tá? Novamente, aqui eu não estou colocando o posicionamento da jurisprudência e da doutrina sobre o tema, é um tema que eu sei que existe uma polêmica muito grande sobre isso, não quero, acho que nem tenho competência para isso, acho que a competência aí são mais dos psicólogos, das pessoas que atuam mais nessa área médica, assistente social, enfim, não acho que o direito tem que se ocupar em relação a isso, mas o direito tem que sim socorrer eventuais pessoas que tenham o seu direito existencial prejudicado ou violado. Aí sim o direito interfere e deve interferir. Então, basicamente a nossa aula de hoje foi essa. Trabalharemos casamento, a nulidade do casamento e o casamento na ideia de anulabilidade na nossa outra aula. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar aí. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar depois também, fiquem totalmente à vontade. De resto, eu agradecer imensamente vocês estarem aqui até as 10 horas, me ouvindo, e foi um prazer, como sempre é. Obrigado. Coloquem o nome novamente aí no chat. Não esqueçam de fazer isso, porque senão às vezes pode dar um problema na hora de lançar chamada. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem todos aí bem, na paz. E tamo junto. Qualquer coisa é só me chamar. Professor, hoje